Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 13ª videoaula da disciplina de Estudo Geológico e Geotécnico do curso técnico de estradas do IFPI. Nessa disciplina nós vamos tratar da análise do relatório e do boletim de sondagem mista, onde nós temos tanto a sondagem SPT e a sondagem rotativa, com maior ênfase para esta última. Tá? O que a gente pretende com essa aula? Que o aluno possa conhecer melhor a estrutura do relatório de sondagem para poder montar o seu próprio relatório, se for necessário, e interpretar as informações do boletim de sondagem, que são o principal resultado, que seria o conhecimento das características geológicas, geotécnicas do solo, da profundidade do nível de água, que são fundamentais para o projeto de fundações de obra de arte rodoviária, como viadutos, que é o que nos interessa nessa disciplina. Então, vamos falar da normatização. Tá? A normatização do ensaio rotativo, ele é feito pela DNR Pro 10297, que nós vemos tratando desde as últimas aulas. Tá? E a normatização do ensaio SPT é a NBR 6484-2001. Vocês podem obtê-las por esses links apresentados no slide. Agora vamos começar falando das condições gerais do relatório de sondagem rotativa. Aqui nós tecemos essas condições gerais com base num exemplo de um estudo que foi feito em Contagem, Minas Gerais. Tá? Então tudo vai se referir a esse estudo, esse ensaio misto, de sondagem mista. Então, primeiro, o ensaio ele foi executado, ele foi implementado aqui na cidade de Contagem, Minas Gerais, nessa região aqui, ó, circundada de vermelho, no cruzamento da Avenida Heleno com a BR-040. Tá? E o objetivo era identificar as condições geológicas desse solo, geotécnicas, para poder fazer o dimensionamento das fundações do viaduto, que agora vocês estão vendo que já está construído. Mas o estudo é de 2017, né? Janeiro de 2017, na época não tinha viaduto. Então o ensaio foi do tipo misto, porque tinha SPT até uma profundidade, e depois rotativa, a partir de mais ou menos 28 metros. Foram executados 4 furos, são esses aqui, ó, tá? Esse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, ao longo da Avenida Heleno, tá? E foi nessa linha aqui, ok? E essa sondagem, ela deu fundamentação para construir esse viaduto aqui, ó. Então a BR está aqui embaixo, que é essa, tá? E aqui é o viaduto. Então as fundações dessa sustentação do viaduto foram embasadas no estudo de sondagem mista que nós vamos apresentar aqui. Aqui é um exemplo da sonda que foi utilizada para fazer o ensaio, certo? No caso aqui do furo 1, e aqui é um exemplo dos testemunhos da sondagem rotativa, certo? Então é a sonda da sondagem rotativa e seus testemunhos até onde ela foi, a profundidade de aproximadamente 35,40 metros de profundidade. Tá? Foram mais de 135 metros de perfuração somando os 4 furos. Agora vamos ao que mais importa dessa aula, que é a interpretação do boletim de sondagem. Então vamos lá. O boletim de sondagem, tanto SPT como rotativa, tá? Ele tem uma caracterização geral do local, da data, do ponto e das parâmetros geotécnicos que foram e geológicos do solo, tá? Que foram auferidos ao longo do ensaio. Então, geralmente o cabeçalho tem esse formato aqui, ó. Tá? Nesse primeiro grupo aqui de cima você tem a localização, aqui por exemplo, ó, furo número 1, SM porque foi mista. Aqui é o local da obra onde foi executado, com localização geográfica, coordenada UTM, a cota com referência de nível. E aqui há dados da responsabilidade técnica, né, e de quando foi feito o ensaio, certo? Em seguida você tem esses campos aqui, que são os campos geológicos geotécnicos do solo, tá? O primeiro atributo que a gente tem aqui é a escala de profundidade, tá? É uma escala vertical que a gente vai ver, que mede a profundidade do furo, na escala 1 para 100. Em seguida você tem o diâmetro do furo, tá? Que esse diâmetro aqui ele é muito importante no caso da sondagem rotativa, tá? Depois você tem a informação na coluna do revestimento, dizendo se houve ou não aplicação de revestimento para fazer a contenção da implosão interna do furo por falta de coesão do solo. Depois você tem a profundidade das camadas, nessa quarta coluna. Você tem uma descrição geral do material, aquela descrição tátil e visual, que dá o tipo de material predominante, a cor e a característica de compacidade do solo.
Depois você tem o perfil geológico, que é uma identificação de uma simbologia que a norma adota para ser correspondente a esse material. Em seguida, você tem informações da profundidade das manobras, que isso aqui só é aplicado para a sondagem rotativa. Tá? Em seguida, você tem aqui dois gráficos de escala, né? Uma escala para o SPT e embaixo uma escala para a sondagem rotativa. Tá? Aqui é a marcação do SPT, ó, até o limite de 50 golpes, e aqui a marcação do percentual de recuperação de solo na sondagem rotativa, que vai de 0 a 100%. Tá? Depois a gente vai explicar isso aqui com detalhe. Em seguida, você tem o número de golpes SPT, tanto inicial como final, lembrando que o inicial, o SPT, ele é calculado pela profundidade de 45 centímetros de penetração, de cravação do amostrador padrão, sendo que é dividido em 3 blocos de 15, né? Primeiro conjunto de 15, segundo conjunto de 15, terceiro conjunto de 15 centímetros. Então, esse SPT inicial é a soma dos primeiros 15 com os segundos 15, que vai dar 30 centímetros, que está escrito aqui. Ó. Tá? E esse SPT final é a soma do segundo grupo de 15 centímetros com o terceiro grupo de 15 centímetros de aprofundamento da cravação do amostrador padrão no SPT. Essa diferenciação ela é útil, essa primeira linha aqui no gráfico, ela vai ser uma linha pontilhada dessa coluna inicial e aqui uma linha cheia. Tá? A comparação dessas linhas permite dar uma identificação se o solo tem mais ou menos um comportamento homogêneo nas 45 centímetros de aprofundamento do amostrador padrão, ou se tem alguma diferenciação entre o solo na parte inicial e na parte final. Em seguida você tem a informação do torque, que é aplicado na sondagem rotativa. Depois você tem o percentual, vários parâmetros que são usados para calcular o aspecto geotécnico do solo, mas que esses parâmetros só são determinados quando você está na sondagem rotativa. Então, a sondagem SPT vai te dar os números de golpes, mas a rotativa é que vai te dar esses parâmetros aqui, que é recuperação do material, né, qualidade desse material recuperado, grau de alteração, grau de fraturamento, grau de coerência. Tá? No caso aqui, quando for rotativa, o número de SPT vai ser trocado, né, esse número de cima, pelo percentual de recuperação que é esse de baixo. Já fica mais claro quando a gente mostrar o resultado do ensaio. Então aqui, vamos aos resultados do ensaio. Esse aqui é o boletim. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma primeira camada de solo argiloso, tá? Argila arenoso, então tem mais argila do que areia, tá? E basicamente é um solo de aterro até 1,5 m, provavelmente um aterro que tinha sido construído para a pavimentação da rodovia, ok? Você segue aqui na análise você vê que tem marcação do SPT aqui, ó, numeração de golpes, baixa capacidade de suporte, em torno de 10, ó, tem a pontilhada, que é o número de golpes inicial, e a linha cheia, que é o número de golpes final. Essa marcação numérica aqui, ó, ela coloca 10 o inicial e 12 o final. Tá? O 10 é a linha pontilhada, o 12 é a linha cheia. E esse 10 e 12 são marcados com base não nessa escala aqui. Ó. Isso aqui é o ensaio de sondagem rotativa. Ele é marcado com base nesse daqui. Ó. Veja aqui o 10. Ó, tá? 10, ó, aproximadamente 10. Então o SPT vai de 0 a 50 golpes. Okay? A escala dele aqui. Essa segunda camada, ela já é uma camada de silt, mas também, assim, ela é argilosa e arenosa, mais argilosa que arenosa, mas ela já muda a cor, tá? Ela tende a ser uma cor mais amarelada, enquanto que a primeira é uma cor mais rosada, tá? E aqui já é um solo residual, então, aqui, provavelmente essa camada aqui não é camada que sofreu o processo de compactação. Então essa segunda camada aqui vai de 1,50 m de profundidade a 9,70 m, ela já é um solo mais mole, tá? E em ambos os solos, você percebe aqui, ó, que houve a necessidade do tubo de revestimento, ó, que é essa linha preta aqui mais escura, mostrando que o solo tem baixa capacidade de suporte. Eu vejo que na segunda camada, o SPT também, ó, os valores mais altos ficam em torno de 14, 16. Então, ele ainda não tem uma boa capacidade de suporte. Ele começa com 10 lá na primeira camada e o máximo que ele atinge é 14, 15 no SPT final, tá? E veja que aqui há um descolamento da curva pontilhada da curva cheia, tá? Principalmente aqui na altura de 8 a 7 metros, o que pode indicar que esse solo tem uma certa heterogeneidade quanto à resistência, que é normal para um solo residual. Tá? Um solo residual é aquele solo que já está bem maduro, de uma rocha que foi bem alterada pela ação do intemperismo, né? Vento, chuva, calor. Tá? Aqui destacando, né, o tubo de revestimento. A gente vai ver que ele vai parar de ser usado na cota de 10 metros. Então aqui, ó, o ensaio, o relatório é mais
verticalmente extenso do que isso aqui, ó, ele vai se aprofundando, tá? Então nós vamos mostrar isso no próximo slide, tá? Tá aqui, ó. Então aqui nesse slide você percebe. Então aqui nessa continuidade, ó, termina a terceira camada, a segunda camada termina aqui, mais ou menos 9,70 m, né? Então você inicia uma próxima camada, que já é um silt mais arenoso, tá? Antes era muito argiloso, então aqui você já percebe que é mais arenoso, a argila dá lugar para a areia, tá? Mas ainda é um solo residual, quer dizer, uma rocha que foi muito alterada, desde a camada, a profundidade de 9,70 m, né, até a profundidade de 14 metros da camada, que dá mais ou menos 4,30 m. E você percebe, ó, que o ensaio SPT consegue progredir ainda, mas o número N vai aumentando. Tá? Ele vai aumentando aqui, ó, 19, 23, 36, 39, ó, 39 esse pontinho aqui, ó, se você subir lá na escala, ó, perto do 40, certo? Agora quando ele vai chegando bem aqui, ó, o SPT sobe tanto que ele foge do gráfico. Ó, tá? A escala já não comporta a quantidade de golpes. E aqui você percebe que a partir desse ponto, 14 metros, já se apresenta uma nova camada, certo? Então, essa camada aqui, você percebe que ela já está dentro do nível d'água, que foi descoberta aqui na terceira camada a 11,55 metros. Então aqui, ó, você já tem uma água percolando toda essa camada, certo? E você percebe que o tubo de revestimento, ó, ele deixou de ser usado aqui na cota 14 metros, que é onde você percebe que também, ó, o SPT começa a aumentar muito. Então esse solo aqui já tem uma melhor capacidade de suporte na quarta camada do que nas camadas anteriores, dispensando a necessidade do tubo de revestimento. Tá? Observe aqui o gráfico do SPT demonstra isso. Ó. O SPT já está superando os 50 golpes aqui no proporcionalidade, porque essas marcações aqui dizem o seguinte, ó, 20 golpes para avançar 10 centímetros, 25 para avançar 15, então são muitos golpes, então eles não cabem aqui na escala, quando você bota para atingir os 30 centímetros que deveria, né, para você marcar esse valor aqui, tá? Então, continuando, falando dessa camada aqui, que é a quarta camada, ó, essa camada já é a camada de rocha, tá? Mas ainda é uma rocha bastante alterada, que é o gneiss, tá? Que é uma rocha de origem sedimentar, tá? Essa rocha, ela tem uma cor cinza, tá? Então, o tipo de material foi identificado, a informação geológica, ó, gneiss, né? A condição de compacidade, ó, extremamente alterado, tá? Então, mas muito compacto, e a cor, né? Cinza. Ele chama a atenção que isso é um solo de saprólito, quer dizer, um solo que já está muito decomposto, desculpe, uma rocha que já está muito decomposta, né, que no termo da geologia se usa esse nome saprólito. Mas você percebe aqui que ao longo de toda a camada, o número N está bem elevado, ó, superando a escala de 50 golpes, tá? O que indica que uma diferenciação entre a quarta e a terceira camada, certo? Então, a partir dos 14 metros até 20 metros, você tem uma camada de maior capacidade de suporte do que as camadas anteriores, bem maior, certo? Uma coisa importante é que você vai ver que a partir daqui, em continuidade do análise do boletim do ponto 1, você vai mudar o ensaio, porque o SPT já não vai conseguir progredir. Ó. Mas antes disso, eu destaquei aqui essa marcação já no final do SPT, ó, tá vendo? Eu aumentei aqui o zoom para você entender. Ó. Esse 38 é o número de golpes para avançar 30 primeiros centímetros, aliás, 30 primeiros centímetros na cravação do amostrador padrão. Tá? E esse aqui é o número de golpes que deveria ter avançado os outros 30 centímetros finais. Mas a camada está tão dura, tão compacta, como descrito aqui, ó, extremamente compacta, que com 41 golpes você avançou só 25 centímetros. Então já é um sinal que o SPT não vai conseguir continuar progredindo nessa camada, tendo em vista o seu nível de resistência à penetração. Tá? Bem, pessoal, continuando aqui na terceira parte do ensaio misto, né? A gente tem aqui a parte final do boletim. E eu queria destacar para vocês primeiro que na cota
26,89, que é essa aqui, ó, você tem a mudança da metodologia que é adotada, né? O ensaio de sondagem SPT passa a ser o ensaio rotativo, certo? Isso é identificado, tá? Pelo uso da broca, tá? Que é, você tem aqui a identificação dela, ó, BW, que é a broca 73,2 mm, terceira maior. E lembrando que vou usar também o barrilete duplo fixo nesse ensaio, que garante uma melhor recuperação do material perfurado. Essa mudança aqui, que se dá a partir da quinta camada, certo? Onde deixa de ser uma gneiss extremamente alterada, né? Um solo saprólito, que é um solo altamente decomposto pela ação de intemperismo, para se apresentar realmente como rocha, certo? Isso acontece nessa cota de 26,89 e no laudo fica claro não só pela presença da identificação do tipo de broca, que é usada na coroa de perfuração do rotativo, como pela mudança da marcação do parâmetro SPT. Olha só, aqui você tinha o número de golpes, que era marcado com base nessa escala, e agora você tem percentual de recuperação, que é marcado com essa escala aqui. Então, o que é que aconteceu? Aqui você encontrou uma perfuração em torno de 40 golpes, ó, para os primeiros 30 centímetros, então isso já está muito perto da escala máxima que é de 50, então você verificou que daqui para frente o SPT não ia progredir, então se mudou para o conjunto rotativo, tá, que apresenta outros parâmetros. Então quando você vê isso aqui no laudo, no boletim de sondagem, esses parâmetros aparecendo, é porque você está entrando no modelo de sondagem rotativa, tá, e esse aqui desaparecendo. Veja que no caso da rotativa você tem 4 camadas aqui que elas têm uma espessura razoavelmente próxima das outras, são as chamadas manobras, tá? Então essa primeira camada teve manobra de 1,5 metro, a segunda camada que é essa teve manobra de 1 metro, a terceira camada que foi essa manobra de 1,5 metro, e a quarta camada manobra de 1 metro. Lembra que aqui a manobra é aquele avanço da perfuração, tá? Que você faz uma pausa de uma manobra dessa para outra. Então você perfura isso aqui e depois leva o tubo para cima e pega o material que você recuperou. Que ele é marcado aqui, ó. No lugar do SPT, você pega o percentual de recuperação desse material. Tá? Que aqui você vai ver que foi variando de 40% na segunda manobra, 46% na primeira e 50% na segunda e terceira manobra. Já identificar o que significa esse percentual de recuperação. Tá? Essas 5 camadas, essas 4 camadas aqui de gneiss, né, identifica que, geologicamente falando, né, são rochas do tipo gneiss, que tem cor acinzentada, elas têm uns veios escurecidos, ó, como vocês podem ver aqui na ilustração da rocha, então rocha de origem sedimentar. Tá? Essa rocha, você percebe aqui que ela tem aproximadamente 5 metros aqui, que é o que eles conseguiram aprofundar, desde a cota 2666 até a 3189, então foi isso que as manobras sucessivas alcançaram, certo? E agora a gente passa a destacar os parâmetros que dão as informações geotécnicas da camada de gneiss, certo? Nesses parâmetros a gente já falou do percentual de recuperação, mas vamos aqui clarear ele com o RDQ. Tá? Primeiro vamos explicar a diferença entre os dois. Imagina que você tem aqui um caixote onde é colocado o material que foi recuperado numa manobra, certo? Mas isso aqui não é referente a esse ensaio, tá? É só um exemplo ilustrativo. E aí você tem uma treinazinha. Tá? A manobra aqui você vai ver que são 100 unidades, então são 100 centímetros, tá? De manobra, 1 metro. E aí aqui o 50 que marca o PR, que é esse aqui, ó, esse gráficozinho de barras horizontal, ele é medido pela altura de todo o material que foi recuperado. Que no caso aqui foi 50 centímetros. Então houve um PR de 50%. Similar ao que aconteceu na segunda e na terceira manobra. Tá? Então 50% do material que foi perfurado, o barrilete trouxe de volta dentro dele. Certo? Esse é o primeiro ponto. Agora o que é o RQD? O RQD é, olhando para esse material que foi recuperado, você olha quais peças tem mais do que 10 centímetros, aqui só teve essa, que teve 13, e pega e soma todas elas. Como só teve uma, então você vai ter só 13 aqui, centímetros, que é o comprimento dessa peça. Divide pelo tamanho da manobra, que é 100, então você vai ter aqui 13%. Isso aqui te dá uma ideia da qualidade dos blocos individuais que tu foi trazendo. Isso também pode informar a capacidade de suporte da tua rocha que tu foi perfurando. Tá? Então quando a gente olha aqui, voltando para a nossa
nosso ensaio, no ponto 1, tá? Você percebe que todas as camadas, o RDQ foi 0, ou seja, voltou muita pedrinha assim, ó, tá? Ou solo. Então, então quer dizer que a rocha é muito fraturada, ela é muito quebrável, ela não tem uma boa coesão, uma boa compacidade, certo? E pelos veios aqui, você já vai perceber que isso vai acontecer mesmo, tá? Pelas características que foi informado também, ó, solo residual saprólito, então essa rocha, até onde eles foram, ainda está bastante fragilizada, né, pela ação do temperismo. Tá? É uma rocha que não tem boa capacidade de suporte comparada com as outras. Mas a gente continua aqui vendo os outros parâmetros, ó, grau de alteração, grau de faturamento e grau de coerência. Então você percebe aqui, ó, por exemplo, o grau de alteração, ele mede o quanto a rocha sofreu o processo de intemperismo. Então 0 é rocha sã, nenhum 0 intemperismo, nada, e 5 é rocha extremamente alterada pela ação do tempo. Tá? E você percebe que isso corrobora com o fato do solo residual acima dela ser solo extremamente alterado, solo do tipo saprólito, né? Então já é uma indicação de que a rocha continua tendo baixa capacidade de suporte. Grau de fraturamento, que é esse aqui, o GF, tá? Você percebe aqui que o GF está em torno de 4, que ele vai de 0 a 5, então o grau de fraturamento, quer dizer, a rocha está extremamente fraturada, quebrada, né? Cheia de fissuras e fraturas. Então, sob a ação de carga, ela vai quebrar com facilidade. E o GC é o grau de coerência, que é uma espécie de visão geral da qualidade da rocha quando a sua capacidade de suporte. Então, ele vai de 0, uma rocha de alta coerência, até 4, rocha de baixa coerência. Né? Então, aqui, quando você soma a ocorrência aqui de GA em torno de 5, quer dizer, alteração máxima, fraturamento quase máximo, coerência quase muito ruim, tá? Muito ruim, um RDQ baixo de 0 e um percentual de recuperação em torno de 50, vem a confirmar o fato do que você via nas camadas anteriores de um solo residual extremamente alterado, então uma rocha de baixa capacidade de suporte, relativamente a outras rochas, comparando, claro. E a gente finaliza então a explicação do boletim de ensaio rotativo e SPT, né, do tipo misto, nesse slide, e agradeço pela atenção de vocês. Tá? A gente agradece a atenção e peço que passe para os exercícios